fala de exercício físico, as pessoas estão sempre pensando primeiramente na estética, e a gente sempre fomenta, a gente sempre fala aqui no programa da importância da saúde, né? Da saúde, e ela não é somente física, a saúde é saúde física e mental. Tem até uma frase, Christian, que é, não sei se é latim, que é mente sã, corpo são, né? Sim. Não sei se é do grego, se é do latim. Ah, é daquele povo lá, tá por lá. Eu sei que o reitor da faculdade que eu estudava, acho que o Frei Agostinho, lá da Universidade de São Francisco, toda vez que ele dava palestra pra gente, ele falava a mesma coisa. Mente sã, corpo são, mente sã. Né? Então as coisas são ligadas uma à outra e interferem tanto negativamente como positivamente. Então, um corpo doente pode interferir na saúde mental, assim como propriamente a saúde mental, né, estando mais abalada, ela pode interferir também no corpo, né, da pessoa. E a gente está passando por um momento bem complicado, porque a gente está agora na pandemia, né? Para muita gente parece que acabou, mas a gente ainda está no meio dela, e sofremos e estamos tendo reflexos muito grandes em relação à saúde mental, né? Diversos transtornos. Teve uma procura muito grande, um aumento muito grande de procura por especialistas nesse sentido, por causa realmente, né, de ficar confinado, a insegurança do trabalho, né, muita gente perdendo emprego, e isso fez com que as pessoas começassem a ter maiores problemas em relação a isso, né? E nessa época da pandemia, né, a gente perdeu aquela perspectiva de melhora, né? Então a gente não começou a ficar num ponto enclausurado dentro de casa, que a gente olhava assim, o que vai ser da manhã? Isso, como a gente teve acesso a muita notícia ruim também, né, porque realmente estava ruim, né, muita gente morrendo, e é uma coisa que a gente nunca viveu, então isso afetou muito a questão mental das pessoas, né? Realmente esse negócio aí de ficar trancado, né, como você falou, o pessoal, ninguém, né, passou por isso, foi uma novidade para todo mundo. E teve até problemas também, aumentou muito o número de divórcios e tal, por causa disso daí. Ou mesmo pessoas que já tinham uma certa tendência, né, a ter transtorno mental, foi potencializado Sim, devido a esse problema de pandemia. Bom, mas e aí? Se tratando de exercício físico, a gente sabe que o exercício físico, ele é um agente muito importante no processo de tratamento, né, de aspectos aí de doenças de cunho psicológico. E o exercício físico, ele promove, né, ele ajuda na liberação de alguns hormônios que são considerados hormônios do prazer. Também tem até uma brincadeirinha que falam que é o quarteto fantástico dos hormônios, que são a endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina. Nominhos difíceis, né? Mas, enfim, você que está aí ouvindo ou assistindo a gente pelo Facebook, não se preocupa com os nomes, se preocupa com a informação. Mas a gente sabe que elas são boas, né? São hormônios importantes, e a falta deles pode estar levando a diversos transtornos aí psicológicos, e o exercício físico, ele pode, né, e auxilia no tratamento. Às vezes muita gente acha que, nossa, então o exercício é o salvador da pátria. Não é isso. Ele vem de modo a estar auxiliando as pessoas nessa situação de transtorno, né? Inclusive, Cris, eu estava vendo essa semana um estudo interessante, que foi uma revisão. Para quem não tem muita familiaridade com esse tipo de coisa, revisão é um estudo que pega outros estudos, então é um estudo bem robusto, vamos dizer assim. E eles tentaram descobrir quais eram os efeitos da atividade física em pessoas com síndrome do pânico. E tentaram descobrir qual era o melhor tipo de exercício físico. Se era aeróbio, se era musculação, enfim, se era bicicleta, corrida. Fizeram diversos
testes e juntaram todos esses estudos para ver se realmente achavam alguma coisa que seria conclusiva, alguma coisa que desse um norte. E por mais que seja, né, esse estudo não trouxe informações muito, vamos dizer assim, interessantes do ponto de vista assertivo. É aquilo que tem que fazer. Exatamente, é isso que ponto, né? Ele simplesmente mostrou que, né, o exercício ele ajuda em alguns casos, em outros casos, dependendo do exercício, ele não vai ajudar, porque a pessoa entrava em pânico. Inclusive, teve um dos estudos que a maior parte da população que ia participar desistiu antes mesmo do estudo acontecer, antes mesmo dos testes acontecerem, devido a começou a ter palpitação, ataque cardíaco, sudorese, né? E, enfim, como tinham síndrome do pânico, né? Não conseguiram nem completar o estudo. E em relação aí à saúde mental, então, a gente poderia começar aqui, então, pensar uma discussão um pouco menos tão assertiva, né? Uma discussão um pouco menos querendo falar qual é o exercício, mas pensando que a prática ela deve ser, de certa maneira, individual. A pessoa tem que buscar aquilo, né, que ela vai melhor se familiarizar. Tem muita gente que às vezes pega e fala assim, olha, faz tal atividade. Já vi gente que veio fazer aula, por exemplo, de artes marciais comigo, e indicado às vezes por psicólogo, não, manda ele fazer a arte marcial que é bom. E não foi bom, a pessoa foi fazer e não se sentiu bem naquele espaço e não deu certo. Mas, de toda forma, sim, uma atividade interessante. E as pessoas devem experimentar, eu acredito, né, Cristiano, que se vai e faz uma coisa obrigada, né, achando que ali vai ser a salvação, talvez aquilo não tenha uma aceitação